cliente inativo dentro da sua carteira precisa ser analisado antes de você efetivamente ir a campo visitar ele. Existem algumas características que você precisa analisar que são muito importantes. O seu cliente deixou de comprar de você por quais motivos? Precisa avaliar isso. Ele é um cliente que deixou de comprar de você porque ele teve um problema com o produto, o serviço entregue. Que problema foi esse? Para você se preparar ao tentar visitar, ao tentar reativar ele, explicar que aquilo já não acontece mais, oferecer uma série de vantagens para que ele volte. Olha a energia que você vai gastar nessa situação. O cliente ele deixou de comprar de você porque ele não recebeu o produto, ou a propaganda foi enganosa, ou foi um assunto mais grave. Você avaliou internamente e aí você vai tentar reativar ele, a energia gasta é maior. E aí você precisa entender, será que realmente vale a pena? Ele vai vir, ou o caso foi muito grave que virou, sei lá, um processo judicial, alguma coisa mais agravada, que aí não vale a pena tentar reativar esse cliente. A culpa foi realmente da empresa, foi dele, foi de um fornecedor, se você é um distribuidor, então precisa avaliar isso. O cliente é inativo e você descobriu que ele ficou inadimplente com a sua empresa. Ele ficou inadimplente e ele quitou a dívida. É interesse da empresa, o impacto foi muito forte dentro da empresa, é interesse da empresa reativar esse cliente? Como que anda o seu departamento financeiro, o seu departamento de crédito com relação a esse cliente? Precisa analisar. Não, a gente pode dar uma chance e reativar ele. A energia que você vai gastar, ela é diferente nesse caso, porque aí você vai oferecer para que ele volte para a empresa. O problema em caso de inadimplência, se foi dele e ele resolveu, ele vai até se sentir mais acolhido e você pode converter ele mais facilmente. O cliente deixou de comprar de você porque ele ainda está inadimplente. Isso acontece mais do que você pode imaginar. Uma lista de inativos, aonde não é feita uma análise muito detalhada, e lá entram até os clientes que ainda estão devendo. Então, se você for tentar reativar um cliente desse, é uma questão até de preparo e planejamento. Imagina ele como cliente, eu ainda estou devendo, aí o pessoal veio aqui me vender de novo. Se for um cliente com intenções ruins, ele vai até tentar fazer um novo pedido aí, mesmo com a inadimplência ativa. Então, precisa analisar isso. São diversos fatores que você precisa analisar antes de reativar esse cliente. Então, não é apenas a nota de corte. Definiu nota de corte, ele passou de ativo para inativo. Por que ele está inativo? Discute internamente para entender. Jorge, eu peguei a carteira aqui e o outro vendedor ele saiu da empresa ou me deram uma carteira e a referência é muito pouca, a equipe é muito pequena dentro da empresa. Ainda assim, procure entender. Vai ter alguém que vai ter rastreado o histórico desse cliente dentro da empresa. Se você não tem referências comerciais com o cliente, com o vendedor que estava na equipe, porque ele saiu, talvez você consiga através de relacionamentos. A gente está falando de uma atividade agrícola, onde o cliente ele tem uma fazenda, ele está lá, então tem mais pessoas que conhecem ele. Entender um pouco a dinâmica desse cliente no mercado, no caso de não ter referência interna, também vai te ajudar a criar a estratégia correta e a despender a energia certa para você reativar ele.